Bom, neste vídeo vamos falar então de cenas. Portanto, basicamente no Unity uma cena é um nível, ou poderá ser um menu, ou um ecrã diferente, portanto, se quiserem, semelhante aos Windows Forms. E vamos fazer basicamente um menu principal que nós queremos apresentar quando o jogo começa. Vamos fazer um menu para alterar algumas settings no nosso jogo e vamos falar um bocadinho de como é que nós configuramos as settings no nosso jogo. Vamos também criar um mecanismo para mudar de nível. Portanto, nós até agora o nosso jogo só tem um nível e nós vamos criar um mecanismo que nos vai permitir mudar de nível. Pronto, começando se calhar pelo menu principal. Vamos aqui ao menu File, escolhemos New Scene e agora nesta New Scene eu vou escolher a Basic. Basic quer dizer que vai ter um mínimo para que uma cena deve ter, portanto, que é uma câmera e uma luz. Portanto, vou clicar aqui no Create. Agora vou gravar esta cena, vou ao File, faço Save, vou escolher aqui a pasta das cenas e vou gravar esta cena com o nome Menu Principal. Pronto, depois vou fazer uma cena da mesma maneira para as minhas settings. Aqui no menu principal vamos utilizar aquelas componentes que nós já utilizamos no outro vídeo para fazer um menu muito simples. Portanto, vamos pôr aqui uns botões e basicamente o utilizador vai clicar nos botões para interagir com o nosso menu principal. Portanto, vamos aqui à hierarquia, ao botãozinho do mais, vamos a UI e vamos escolher um painel. Aqui o painel vai ser mesmo só por uma questão de visual. Portanto, vou pôr aqui o painel assim mais ou menos a olhómetro. Não é obrigatório que vocês façam isto com um painel, mas eu vou pôr aqui assim mais ou menos a olhómetro. Pronto. Depois dentro do painel então vou colocar alguns botões. Vou usar este button Text Mesh Pro que nós já usamos no último vídeo. Portanto, vou fazer um botão para jogar. Este botão para jogar basicamente vai começar o jogo sempre do primeiro nível. Agora vou duplicar este botão, vou fazer Ctrl D e agora vou arrastá-lo para baixo. Pronto, depois quem quiser pode olhar aqui para o Y e depois colocar isto de uma forma mais ou menos alinhada para depois o distanciamento entre todos os botões ser igual. Se calhar eu já vou pôr isto no menos 50. Menos 50. Pronto, este segundo botão vai ser o botão continuar. Nós não vamos fazer este botão funcionar hoje porque temos ainda um vídeo para falar como é que nós vamos guardar dados, como é que nós vamos materializar os dados, e será nesse vídeo que nós vamos guardar o nível que o jogador jogou para depois continuar a partir desse nível. Vamos adicionar mais dois botões, portanto vou fazer outra vez Ctrl D e agora vou pôr em menos 100. Este botão vai ser para as settings, portanto vai ser o BT Settings, ou se quiserem em português configurações, eu misturo um bocado o português e o inglês. Não sou muito consistente a esse nível. E por fim, um último botão, vai ser o botão para sair. Pronto, este botão então vai ficar no menos 150 para eles ficarem mais ou menos todos à mesma distância. Agora vou expandir aqui a hierarquia e vou aos textos para colocar o texto. Portanto, o primeiro botão vou pôr o texto a dizer jogar, o segundo botão vai dizer continuar. Como eu disse, este botão hoje não vai ficar a fazer nada. O terceiro botão vai dizer então configurações e o último botão vai dizer sair. Pronto, depois podem mudar as cores dos botões para ficarem com cores diferentes, para ajudar o player a decidir. Eu agora vou selecioná-los todos e vou puxá-los um bocadinho para cima. Depois se quiserem também podem pôr aqui um texto em cima com o nome do jogo, portanto isto não é nada de novo, é só uma questão de nós usarmos aquilo que aprendemos no último vídeo quando falámos do Canvas. Pronto, aqui no Canvas eu vou fazer a mesma coisa que fiz da outra vez, vou pôr aqui o Scale with Screen Size e aqui a resolução, vou pôr a resolução que estou a usar como referência, que é o Full HD, portanto o 1920 por 1080. Pronto, isto fez com que eles ficassem se calhar até um bocadinho
pequenos, então eu vou selecioná-los todos e aqui na altura vou pôr 40 e na largura vou pôr 200. Pronto, assim eles ficaram todos bem maiores. Selecionando o canvas, então vou criar aqui um componente que vai ser um script novo, que vai ser o menu principal, tudo pegado. Portanto vai para a pasta de scripts, ainda não organizei a pasta de scripts, eu sei, mas se calhar até podemos ir fazer já. Portanto, a minha pasta de scripts neste momento estão eles todos aqui, como se costuma dizer, à molhada. Então vou clicar com o botão direito, vou criar uma pasta para scripts que têm a ver com a vida. Vou clicar com o botão direito, vou criar para personagens. Vou clicar com o botão direito e vou criar, não é material, foi falta de pontaria. Era menu ou menus. Portanto, o da vida vai para a pasta do vida. Aqui não há problema de os namespaces, para quem já usou pastas no projeto do Visual Studio, os namespaces, depois às vezes ficam um bocado baralhados. Aqui não há esse problema, porque o Unity, por omissão, não usa namespaces. Portanto, tudo tem a ver com menus, vai para dentro da pasta menus, menu de jogos e o menu principal. Este movimento é da personagem. O personagem é da personagem. O personagem NPC também é da personagem. O tira-vida é da vida. O vida e o vida UI também é da vida. Eu vou arrastar os dois ao mesmo tempo para não ter que estar a esperar tanto tempo com este reload. Se vocês fizerem um projeto muito grande, a utilização de namespace ajuda depois a tornar os tempos de compilação mais curtos. Mas como o nosso projeto aqui não é muito grande, não vamos nos preocupar com isso. Vou criar outra pasta para utils e vai para lá o utils, vai para lá o sistema de input, vai para lá o sistema de mensagem, sistema de mensagens, o atirar, vou pôr na pasta das personagens. E este tocar sons, que é os sons dos passos, também vai para a pasta das personagens. Pronto, assim o nosso script já ficam mais arrumaditos. Este teste aqui foi um daqueles scripts que nós fizemos a teste, até o podemos apagar depois. Eu só vou deixar cá ficar, porque pode dar jeito para alguém ver. Portanto, nós vamos aqui abrir o menu principal. Portanto, o Unity organiza os nossos jogos com cenas. É possível carregar cenas de várias maneiras diferentes. Vocês aqui em cima na hierarquia, onde vem o nome da cena, é possível nós carregarmos uma cena de forma aditiva, ou seja, que em vez de eu vou gravar já agora esta cena, em vez de quando eu faço duplo clique aqui no nível 1, em que desaparece a cena que eu tinha aberto e aparece ao nível 1, eu posso adicionar uma cena à outra. Isto também é possível fazer por código. Permite, por exemplo, fazer jogos em que o cenário é muito grande, portanto, em que nós queremos fazer um mundo mesmo muito grande, e em que nós vamos carregando cenas de forma aditiva para irem se juntando às outras e depois podemos ir descarregando as outras. Um aspecto muito importante que nós não nos podemos esquecer é que quando nós carregamos uma cena, por omissão, todos os objetos que essa cena tem são destruídos, são retirados da memória. Isto quer dizer que se vocês tiverem, por exemplo, pontuações ou qualquer coisa assim de género que queiram materializar ao longo de várias cenas, não queiram perder essa pontuação, devem criar um mecanismo para materializar esses dados antes de mudar a cena. Ou então, podem marcar os vossos assets, os vossos game objects, melhor dizendo, como não sendo game objects para destruir. Portanto, existe uma função que nós colocamos num código, no script, e depois esse script fica no game object que diz don't destroy on load, e então ele não, nesse caso esse game object fica marcado como não sendo para destruir
quando a cena for descarregada, for substituída por outra. Pronto, nós aqui, como não temos nada assim muito complicado, o que nós vamos querer fazer simplesmente é que quando o player clicar no botão para jogar, vamos carregar o nível 1. Quando clicar no botão para configurações, vamos carregar a outra cena que nós não fizemos aqui, que vai ser das configurações. E quando clicar no sair, o jogo vai simplesmente terminar. Para isso, vamos começar então por fazer o botão jogar. Então nós já metemos aqui o nosso código do menu principal. E aqui vamos criar neste script algumas funções então para associarmos aos nossos botões. Portanto, o primeiro vai ser o public void jogar. Eu vou já criar aqui as funções todas. Depois vai ser o public void continuar. Como eu disse, esta aqui, eu vou deixar aqui um to-do, porque vamos ter que carregar o último nível jogado. Depois vai ser outra que vai ser o public void configurações. E depois ainda o public void sair. Pronto, começando aqui pelo jogar. O Unity tem uma classe chamada Scene Manager. E esta classe depois contém aqui uma série de funções e propriedades que nos permitem então carregar as cenas. Para carregarmos uma cena temos a função Load Scene e existem basicamente duas versões, Load Scene e Load Scene Async. Se a nossa cena for muito grande, pode demorar algum tempo a carregar e então nós podemos carregar de forma assíncrona associando uma função que funciona como uma callback. Portanto, para nós sabermos quando é que a cena acabou de ser carregada. Enquanto a cena está a ser carregada, nós podemos ter uma animação, ou ter um vídeo, ou ter qualquer coisa. Aquilo que normalmente os jogos fazem quando nós estamos à espera que uma cena é carregada. Pronto, aqui, como nós não queremos complicar muito, basicamente vamos então usar esta versão do Load Scene, que vocês podem ver, tem várias versões, tem 6 versões. Podemos carregar indicando um index da cena, portanto o número da nossa cena dentro do nosso jogo, já vos vou mostrar onde é que isto está, ou então podemos usar a versão mais simples, que é colocar a string, que é o nome da nossa cena. Basicamente, para sabermos o nome da nossa cena, é o nome que nós lhe demos aqui na pasta das cenas. Portanto, vou carregar o nível 1, então eu vou pôr aqui entre aspas, nível 1. Pronto, voltando então ao Unity. Nós vamos agora associar aqui ao botão de jogar. Eu não tinha feito o compilar, eu pensava que já tinha. Agora é que já fez. Portanto, vamos aqui então ao painel, vamos ao botão jogar e vamos aqui clicar no mais. Arrastar o canvas porque é onde está o nosso script. E agora aqui na lista das funções, vamos então ao nosso script no menu principal e vamos escolher a função jogar. Estas funções devem ser public, porque senão elas não conseguem ser chamadas a partir do evento, portanto do clique no evento. Então agora para nós testarmos, vamos executar. Pronto, como nós começámos a jogar o jogo a partir do menu principal agora, não foi a partir do nível 1, nós clicamos aqui no botão para jogar e vocês podem ver que deu um erro. A razão de dar este erro é porque neste momento nós ainda não construímos o nosso profile e também ainda não definimos no nosso profile qual é que é a nossa lista de cenas. Então vamos parar aqui o nosso jogo, vamos ao menu File e escolhemos Build Profiles. Pronto, quando nós formos, quando quisermos fazer uma build, quando quisermos fazer um executável, nós basicamente temos que vir aqui definir qual é que é o tipo de executável que nós queremos criar. Vocês podem ver, temos para macOS, para Linux, Windows Server, Android, iOS, PlayStation 5, Web. Pronto, há aqui muitos. Eu, como não tenho estes instalados, temos que ir depois ao Unity Hub se nós quisermos instalar. Eu vou fazer uma instalação, uma build só para Windows.
E então, aqui onde diz Scene List é onde nós temos que colocar as nossas cenas. Se vocês repararem, a única cena que eu tenho cá até é a cena teste, que é a primeira cena que eu tinha aqui, que foi onde nós começámos a fazer as nossas primeiras experiências com o Unity. Portanto, nem sequer o nível 1 eu tenho, nem o menu principal. E esta cena é se calhar a única que eu até nem quero no meu jogo, porque ela foi utilizada só mesmo para fazermos aquelas experiências. Então, vou voltar aqui ao menu principal, vou voltar aqui aos profiles, vou clicar neste botãozinho que diz Open Scene List, que basicamente é clicar, é a mesma coisa que clicar ali em cima. Esta janela tem mudado de formato ao longo das últimas versões, teve muito tempo parada e as últimas versões mudou, portanto clicando aqui em Open Scene List é a mesma coisa que clicar ali, e então nós temos que aqui definir as nossas cenas, e se vocês pararem aqui do lado direito existe um botão que é o tal index. Portanto, se vocês quiserem carregar as cenas pelo index, pelo número, é aquele número que está ali. Pronto, então eu vou colocar o menu principal. O menu principal deve ser a primeira cena, porque é aquela que eu quero que apareça em primeiro lugar, mas se vocês tiverem um splash screen, será esse o primeiro, ok? Portanto, depois a seguir ao menu principal, então vou pôr o nível 1. E agora, como eu não quero esta cena de teste, eu vou tirar dali o check e ela assim deixa de fazer parte da minha build, e vocês verem que agora o menu principal tem o index 0 e o nível 1 tem o index 1. Pronto, vou fechar, vou gravar isto tudo e vou executar novamente e vou clicar no botão jogar para ver então se nós agora já somos levados para o jogo. Cá está ele. Pronto. Às vezes, em algumas versões do Unity, quando entrávamos aqui no jogo, as sombras, as cores estavam assim muito escuras, e a razão disto é porque nunca foi feito aquele processo que nós fizemos na última sessão, que foi calcular aqui no separador do lighting, calcular aqui a informação das luzes. Portanto, se vos acontecer isso, vocês entrarem aqui e estiver tudo muito escuro, a razão provavelmente será essa. Não há nenhum bug no vosso jogo, mas é simplesmente porque ainda não foi feito esse processo de calcular a informação da luz. Pronto, agora que já conseguimos carregar o nível 1, também já conseguimos fazer o botão do menu principal que tinha ficado por fazer no último vídeo. Portanto, vamos agora a um nível 1. Não era preciso ir ao nível 1, mas pronto, está aqui o script do menu de jogo. E agora aqui o botão de sair, que nós tínhamos deixado cá este to do, lembram-se? Vou tirar daqui o to do. E vamos agora aqui então carregar o menu principal. Portanto, vamos usar na mesma aquela classe do Scene Manager. Já agora este Scene Manager, vocês devem-vos aparecer aqui um using em cima, que é este Scene Management. Se não apareceu, tenho que o adicionar manualmente, ok? Unity Engine Scene Management. E então vamos fazer o Load Scene. Load Scene, menu principal. Principal está mal escrito. Ok, gravar. Pronto, a questão das maiúsculas e de minúsculas, no Windows isso não se deve colocar, portanto em princípio funcionará sem maiúsculas e minúsculas, mas em Linux, como os ficheiros podem ter maiúsculas e são considerados diferentes se tiverem minúsculas, é importante respeitarmos. Pronto, clicando no menu principal estão a ver que eu vim parar então aqui ao menu principal, portanto já está a funcionar aquela questão ali de voltar ao menu. Pronto, agora podemos então criar uma nova cena para o nosso settings, portanto o menu de configurações, e vamos usar mais alguns assets, alguns objetos daquelas funcionalidades da UI que nós ainda não usamos até agora. Portanto, vamos explorar aqui umas drop-downs e uns toggles que nós ainda não exploramos até agora. Se calhar também podemos fazer outra coisa, que é fazer já a opção para sair, que é, em termos de código não é muito difícil. Então eu vou voltar aqui ao menu principal, vou voltar ao meu script do menu principal. Podemos fazer já aqui o sair. O sair basicamente é fazer application quit. Pronto, isto faz com que a aplicação termine. Se estivermos no Windows, volta ao Windows. Se estivermos no outro sistema operativo, volta ao ambiente do sistema operativo. Pronto, aqui o continuar
nós vamos deixar para a próxima sessão. Aqui o scene, o configurações, eu vou já fazer também aqui o código, não é muito difícil, vai ser o load scene, eu vou chamar configurações, tudo em minúsculas, e sem o acento e sem o C cedilhado. Pronto, então vamos criar agora uma cena nova, que será semelhante aqui à nossa cena do menu principal. Portanto, new scene, basic URP, e agora vou já gravar, save, vai para a pasta das cenas, e o nome então é configurações. Não se esqueçam que temos que adicionar aqui à nossa lista das cenas, portanto, vocês podem adicionar clicando aqui no Add Open Scenes, que ele assim automaticamente adiciona a cena ou cenas estiverem abertas, ou então é só arrastar para aqui. E eu vou arrastar de maneira que ela fique aqui a seguir ao menu principal. Isto é só para o caso nós estamos a usar os índices, e se calhar podemos usar os índices quando fizermos a mudar de nível, porque é aí só para o nível seguinte, portanto é pegar no nível que nós estamos e somar mais um. E assim não corremos o risco de ter ali as configurações no meio dos nossos níveis. Pronto, aqui então para as configurações, hoje em dia com o URP, com o Universal Render Pipeline, as configurações estão divididas em vários passos. Portanto, vocês têm aqui no pasta do projeto, onde diz Settings, têm aqui estes ficheirozinhos que terminam em RP Asset. E neste caso temos o Mobile RP Asset, Mobile Render Pipeline Asset e temos o PC Render Pipeline Asset. E é aqui que estão definidas grande parte das configurações. Vocês podem ver aqui algumas informações, como por exemplo se nós vamos se estas settings vão ter sombras ou não. Já agora deixem ver aqui no mobile. No mobile por acaso também tem. Pronto, e depois podem ver aqui a resolução das sombras. Entre PC e mobile as resoluções das sombras são mais pequenas. Portanto, isto tem aqui muitas settings. Por exemplo, aqui se está a usar o HDRP, isto tem a ver com aqueles computadores mais modernos que têm os ecrãs que permitem contrastes muito grandes, portanto HDR, desculpe, não é RP. E se vocês estão a usar o anti-aliasing faz com que os gráficos fiquem com os limites mais arredondados, portanto mais smooth. Basicamente é aqui que vocês podem definir algumas dessas settings. E então eu vou criar aqui uma pasta para organizarmos isto. Eu vou chamar Render Pipeline Assets e vou pegar num destes, por exemplo no do PC, vou fazer Ctrl D para duplicar ele e vou arrastá-lo lá para dentro, ok? E então vou-lhe mudar o nome, um vai ser o High, portanto qualidade alta, agora vou duplicar este, vai ser Medium, e depois vou duplicar este e vai ser Low. Pronto, e vocês depois aqui podem definir o que vocês quiserem. Eu vou, por exemplo, no High, eu vou ativar aqui o Anti-Aliasing, vou pôr 2 vezes Anti-Aliasing. Este Render Scale tem a ver com a qualidade, ou melhor, o tamanho da resolução interna do jogo. Por exemplo, se o jogo estiver muito lento, vocês podem pôr a resolução interna a 0.5, que ele depois faz esticar a imagem do jogo para o 1920 por 1080, ok? Isto é aquilo que nós chamamos o upscaling. Por exemplo, aqui no Medium eu não vou ativar o anti-aliasing, vou desativar o HDRP e vou, por exemplo, fazer com que a resolução das sombras venha para 1024. No Low eu vou desativar as sombras, aqui onde diz que é Shadows, e também vou desativar aqui em baixo onde diz Tone Mapping, Bloom, Vinheta, isto tudo é Post-Processing. E então eu vou remover estes componentes todos. Portanto, vou aqui fazer o Remove Motion Blur. Portanto, isto é tudo Post-Processing do nosso jogo. E vou até remover também o Tone Mapping. Pronto, então no High está tudo como estava inicialmente o que dizia do PC. Tem aqui
todas as configurações que nós tínhamos inicialmente. Mudei só para o anti-aliasing, não mexi em mais nada. No medium desativei o HDRP e o anti-aliasing continua desativado e diminui a resolução das sombras para 1024 e no low então desativei as sombras desativei as sombras, já agora vou desativar também aqui o HDRP. Pronto, e assim vai ficar sem sombras. Isto é mais para nós vermos a diferença quando nós escolhemos um e o outro do que outra coisa qualquer. Pronto, onde é que nós aplicamos isto? Aqui no menu Edit, em Project Settings. Portanto, aquela janela que nós já andamos aqui a explorar para ver aqui algumas configurações de física, temos aqui as configurações da qualidade. E se vocês repararem aqui nestas configurações da qualidade, nós temos aqui duas opções, o mobile e o PC, que são aquelas duas que vêm por defeito, e está aqui o asset do render pipeline. Portanto, se vocês repararem, este ficheirozinho é aquele que está ali, mobile RP asset. E se eu selecionar o PC, é o outro que também lá está. Portanto, este é PC RP asset, é o que está ali. Então, o que nós vamos fazer é adicionar aqui os nossos níveis de qualidade que nós queremos. Portanto, eu vou adicionar aqui 3. Vou clicar aqui no caixote do lixo para desativar os outros. Tenham a certeza que eles estão todos com este checkzinho. Okay? Este check quer dizer que eles estão disponíveis. Se não tiver o check, ele não está disponível. E agora vamos mudar aqui o nome. Portanto, o primeiro vai ser o low. E eu vou arrastar o low para ali. Digam que sim, continuar. O segundo vai ser o medium. Mais uma vez, se vocês quiserem, ponham em português. E eu vou pôr o medium ali. Continuar. E o terceiro vai ser o high. E eu vou arrastar o high para ali. Pronto, assim ficamos com 3 níveis de qualidade. E já agora vocês podem nos ver a funcionar. Eu vou arrastar a janela aqui para o lado. Vou abrir o menu. O menu não, a cena do nível 1. Vou fazer aqui, só para ver se vos consigo mostrar aqui a diferença. Por exemplo, eu vou clicar aqui onde diz low. E vocês vão ver, se eu não me enganei em nada, que as sombras devem desaparecer. Portanto, ele está a recompilar os shaders. E agora vocês veem que as sombras desapareceram no nosso jogo. Podemos deixá-lo recompilar os shaders. Porque ele só recompilou os que estavam visíveis. Quando eu virei a câmera para o lado, ele começou a recompilar o resto. Esperemos que não seja muito demorado. Se for muito demorado, eu paro. Não foi necessário. Se eu clicar em medium, vocês veem que tem sombras. E se clicar em high, também tem as sombras com melhor qualidade. Já agora, outro sítio onde vocês também podem definir a qualidade das vossas settings. Eu estava-me a lembrar aqui das sombras. Há aqui em baixo a questão da qualidade das sombras, que eu lembrei-me. Onde é que elas andam? Shadows, qualidade. Eu no medium vou desativar aqui o soft shadows, ok? No high é que vai ter high quality. No medium fica com as sombras, mas não são as soft shadows. Pronto. Vamos então voltar ao nosso menu das configurações. Vamos adicionar então aqui o Canvas, o nosso amigo Canvas. Vamos pôr o Canvas a ajustar-se ao tamanho do ecrã. Vamos pôr aqui a nossa resolução que temos colocado como referência, 1920 por 1080. Vou adicionar um painel. Vou pôr em 2D que só não vejo nada. Pronto, está aqui o meu painel e agora dentro do painel eu vou então definir. Vou definir 3 configurações muito simples. Primeiro vai ser a resolução, portanto a resolução do nosso jogo, largura e altura. Aqui é a resolução física mesmo no ecrã, não é aquela resolução que eu vos mostrei aqui do render scale, portanto não é fazer o upscaling. Se vocês quiserem também podem pôr aqui no medium e no low, por exemplo, fazer a resolução, fazer o jogo correr a 0.5 e por exemplo aqui no medium a 0.75. Isto não altera a resolução física da imagem que o jogador vê, basicamente faz com que o jogo seja renderizado num ecrã mais pequeno, 0.5 metade, e depois a placa gráfica vai esticá-lo. Desculpem meus dedos um bocado
um bocado maus, mas vai esticá-lo para ocupar o ecrã todo, ok? Portanto, basicamente é isso que nós chamamos fazer o upscaling. Mas nós também podemos deixar mudar a resolução física do jogo. Então essa vai ser uma das settings. E aqui dentro então eu vou adicionar estas drop-downs. Portanto, a drop-down para a resolução. Depois vou duplicar esta drop-down mais uma vez, e a outra drop-down vai ser para a qualidade. Portanto, DP qualidade, DP resolução. E depois vou também adicionar não uma drop-down, mas um toggle para se o jogo está a correr em full screen ou se está a correr dentro de uma janela. Portanto, um toggle basicamente é aquilo que nós estamos habituados dos Windows Forms serem as checkboxes. Portanto, são aquelas caixinhas ali. Então este toggle vai ser full screen. Portanto, se tivesse selecionado o ecrã, o jogo vai estar a correr em ecrã completo. Se não tiver selecionado, vai estar a correr dentro de uma janela. E por fim, vou adicionar um botão para voltar. Portanto, vou pôr aqui mais um botãozinho em baixo, que vai ser o BT voltar. Este BT voltar vai voltar ao menu principal. Pronto, começando aqui pelo botão, vou expandir para meter aqui o texto voltar. Sem o Enter. Depois no toggle vou expandir e vou aqui ao label e vou pôr full screen. Se vocês quiserem em português, ecrã completo. Depois no DP qualidade. Engraçado que este toggle, a qualidade do texto, pois não usa o Render Pipe, não usa o Text Mesh Pro e por isso a qualidade do texto é fraquita. Mas também não existe nenhum toggle com o Text Mesh Pro. Estranho. Podiam ter colocado cá um toggle com o Text Mesh Pro. Pronto, é que este label aqui é a antiga maneira de fazer os textos com o Unity e a qualidade é muito fraquinha. Normalmente o truque que nós usávamos era aumentar isto para uma resolução gigantesca. Deixa eu ver se ainda funciona. Vou pôr isto a fazer overflow e depois diminuímos o tamanho dele aqui. 0.1 e 0.1. Se calhar é muito pequeno. 0.3 2 0.2 0.2 muito grande. 0.1. Pronto, estão a ver que assim a resolução é um bocadinho melhor. Está alinhado à esquerda, apesar de não parecer nada que esteja alinhado à esquerda, mas pronto, eu vou arrastá-lo manualmente para lá. Pronto, isto era o truque que nós tínhamos que usar antigamente para a qualidade do texto no Unity ficar minimamente decente. Pronto, aqui na resolução nós temos aqui em baixo umas propriedades, são os options, que é o que é que nós vamos deixar o jogador escolher. Então eu vou pôr 800 x 600, portanto é uma resolução muito baixinha, que hoje em dia já ninguém já deve jogar com isto, mas pronto, aquele x está em minúsculas. Eu vou usar depois aqui o split para fazer ou dividir isto em números, e então convém que aquele x seja em minúsculas, como vai ser agora. Portanto, depois 1366 x 768, que era outra resolução que eu tinha num dos meus portáteis antigos, e a resolução 1920 por 1080. Portanto, são as resoluções que depois vão aparecer ali para o utilizador escolher. E depois aqui na qualidade vamos pôr então o low. Convém que seja pela mesma ordem que vocês as definiram, e também porque depois nós vamos adicioná-las aqui manualmente. E depois o high. Pronto, ainda em relação à qualidade, deixem-me já agora gravar isto. Ainda em relação à qualidade, eu esqueci de mostrar-vos aqui uma coisa, é que aqui por baixo vocês também têm algumas opções que podem aplicar para além daquelas que já são aplicadas quando selecionam aqui o vosso asset, portanto a render pipeline, ok? Portanto, há algumas opções que ainda existem aqui, e então elas também podem ser alteradas só aqui, porque são diferentes daquelas que estão ali. Okay? Eu não falei delas, mas basicamente elas também existem aqui algumas. Não são muitas, mas ainda são algumas. Pronto, e agora vamos então criar mais um script que vai ser um menu settings. Tudo pegado, adicionar, vou pôr na pasta dos menus agora.
para ficar já tudo arrumado como deve ser. Pronto, e agora aqui no menu Settings, que ainda não abriu. Agora sim. Basicamente vamos começar por definir referências para os nossos elementos da UI. Portanto, um Public Text Mesh Pro Dropdown. Então vai ser a minha dropdown da resolução. Depois outro para a qualidade. Depois o toggle. Public Toggle TG Full Screen. E depois vou precisar aqui de um array para pôr os meus assets da render pipeline. Portanto, aqueles três, o low, o medium e o high. Então vou criar aqui um array de render pipeline asset, que eu vou chamar, por exemplo, quality levels. Pronto. Depois, aqui no Start, nós para já não estamos a fazer nada, mas como eu disse, nós vamos depois guardar estas settings e quando o jogo começar, vamos ter que as carregar e quando viermos aqui ao menu, nós vamos ter que as carregar de maneira que elas apareçam logo, para nós sabermos, por exemplo, se o jogo estava a correr em janela, passar para full screen, mas aparecer lá o check e aparecer a resolução atual e isso tudo. Portanto, aqui fica mais um to-do, porque nós vamos ter que ler as definições e aplicar na UI, na User Interface. Pronto, agora vamos fazer aqui umas funções. Eu acho que nós não vamos precisar do update para nada, pelo menos para já. Vamos fazer aqui umas funções para cada um daqueles elementos quando ele for alterado. Portanto, quando a toggle do full screen changed, ok? Neste caso, o que é que a toggle vai ter? Vai ter uma propriedade que indica se está verdadeira ou falsa, ela está selecionada ou não. Então isto é um bool, eu vou-lhe chamar state, ok? O estado dela. Portanto, esta função, quando for chamada, automaticamente, faltou por aqui void, desculpem, vai receber aqui o estado em que aquela toggle está. Então nós vamos alterar o estado, assim, vamos à classe screen e temos aqui uma propriedade full screen e vamos pôr igual ao state. Dentro do editor, esta toggle, esta propriedade não faz nada, ok? Só vamos ver essa diferença quando corremos dentro de uma janela. Então vamos fazer aqui um debug log, só para vermos uma mensagem a dizer full screen changed, ok? Isto é só para nós vermos se estamos a chamar a função, mas como eu disse, dentro do Unity não vamos ver nada. Eu vou gravar, ver se não tenho nenhum erro. Devem-me aparecer aqui as propriedades, cá estão elas, e agora é só arrastar DP resolução para DP resolução, DP qualidade para DP qualidade, o toggle para o toggle. Pronto, agora vou clicar no meu toggle e vocês veem que o toggle tem aqui uma lista onde eu posso definir as funções que eu quero chamar quando o value dele for alterado, ou seja, quando ele deixar de estar checked. A propriedade que nós vamos ter acesso é esta aqui, isOn, indica se ele está ligado ou não, portanto é aquela checkzinha ali, vocês podem ver. Vou clicar aqui no mais, vou arrastar o canvas porque é onde está o meu script. E agora aqui vou ao menu das settings e vocês reparem que isto está dividido em duas partes. Esta parte aqui de baixo é para nós escolhermos uma função em que ou não tem um parâmetro ou o parâmetro é estático, portanto o parâmetro não é definido pelo próprio evento. A parte de cima, o parâmetro é dinâmico, portanto o parâmetro vai ser preenchido pelo próprio evento. E está aqui a nossa função toggle full screen changed. Portanto, se nós escolhêssemos daqui de baixo, aquele parâmetro não ia funcionar, porque nós depois tínhamos que indicar aqui qual era o valor que íamos passar, estão a ver? Então, ao escolhermos o dinâmico, vou arrastar outra vez o canvas, não era preciso, bastava ter escolhido aqui, ao escolhermos aqui o dinâmico, automaticamente o estado em que ela está vai ser passado para a função. E se vocês correrem isto agora, sempre que eu clicar ali naquele toggle, deve aparecer aquela mensagem que coloquei lá, que diz que o estado foi alterado. Pronto. Está muito pequeno, se calhar depois temos que aumentar o tamanho disto tudo.
Deixem ver aqui, até aqui ao botão, se calhar a largura vou pôr isto em 200, a altura está diferente entre eles porque eles são elementos diferentes, mas se calhar vou pôr há bocadinho, vou selecionar só aqui os DP resoluções, já acho que passei para 40, e aqui na qualidade também vou pôr 40, e se calhar temos que aumentar o tamanho aqui do botão. Pronto, e depois se quiserem aumentar o tamanho da letra é aqui, portanto aqui o font size se calhar para 24 e aqui 24. Pronto, ali no full screen se calhar o que eu vou fazer é, em vez disto vir para 0.1 vou pôr 0.15, 0.15 e 0.15. Mesmo assim se calhar é pequeno demais. Pronto, mas depois vocês ajustam o tamanho que querem. Pronto, agora continuando então com o nosso código. Vamos aqui fazer as funções para as drop-downs. Portanto, eu vou pôr aqui já agora um comentário. Toggle full screen. Pronto, agora para a drop-down da qualidade. Portanto, reparem que nós definimos aqui este array, apesar que nós não o preenchemos, mas basicamente é para definirmos, para usarmos um elemento do array como o nosso asset, configurações da nossa render pipeline, mas também temos que mudar aqui nas settings, temos que mudar para o correspondente. Portanto, temos que fazer duas alterações. Aqui os níveis correspondem a 0, 1 e 2, portanto, pela ordem com que eles estão aqui, mas nós também temos que aplicar aquele asset. Então, aqui no Canvas, eu vou clicar aqui onde diz qualidade, Quality Levels, vou clicar 3 vezes no mais e temos que então inseri-los aqui pela ordem com que temos ali nas settings, nas preferências. Portanto, é o Low primeiro, depois é o Medium e depois é o High. Pronto, agora no nosso código vamos criar uma função public void dropdown resolução changed, e neste caso nós queremos receber a posição que ele escolheu. Portanto, daqueles elementos que nós temos lá, a posição que ele escolheu. Se ele escolheu o primeiro elemento, esta variável vai ficar a 0, se escolheu o segundo, fica a 1 e por aí fora. E então é muito fácil nós aplicarmos as qualidades, porque basicamente temos tudo pela mesma ordem. Então, quality settings, vamos pôr o set quality level igual ao i. Portanto, isto vai definir o nível de qualidade de acordo com as settings. E depois, para aplicarmos a pipeline correspondente, vamos outra vez a quality settings e vamos a render pipeline e vamos aplicar daquele array. Portanto, o array chama-se quality levels. Vamos aplicar o que corresponde à posição i, mais uma vez. Ok? Pronto, esta alteração vai ser visível porque quando nós aplicarmos, vocês vão ver que desaparece, por exemplo, as sombras, ou as sombras ficam com uma qualidade pior porque não ficam soft. Portanto, esta alteração vai ser visível. Se vocês quiserem, podem na mesma pôr aqui o debug log, e agora vou pôr aqui quality changed. Pronto, para a última drop-down que nós tínhamos lá, que é a resolução, drop-down da resolução, vamos então fazer outro public void dp. Eu lhe enganei-me, aqui pus resolução, mas depois acabei por fazer para a qualidade. Portanto, vou pôr aqui qualidade. Desculpem lá. Este aqui é o da resolução changed. Mas basicamente o princípio é o mesmo. Portanto, vamos receber o elemento que está selecionado pela posição. E agora o que nós vamos fazer é, vamos ter que ir buscar o texto desse elemento, que é uma string. E então vamos a dp resolução, vamos àquele array de options e nós queremos o i e queremos o text, porque lá além do texto também tem uma imagem, nós podemos associar uma imagem.
Portanto, basicamente, esta propriedade vai nos dizer se está em 800 vezes 600, ou x 600, vai dizer se é o 1366 por 760 e qualquer coisa, que eu já não me lembro. Portanto, vai nos dar o texto correspondente. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que separar esse texto entre onde está o x. Portanto, vamos usar aqui o split. Vou-lhe chamar escolha, para fazer aqui um array de resolução split x minúsculo, ok? Lembram-se que era x minúsculo, porquê? Porque o texto que lá está 800 por 600, assim. Basicamente o que isto vai fazer, vai pôr na posição 0 daquele array o 800, na posição 1 o 600. E então nós agora podemos ir buscar a largura como sendo o int parse, porque aquilo continua a ser uma string de escolha 0, e a altura, tanto o x e o y, se quiserem, como o int parse de escolha 1. E agora para aplicarmos, fazemos screen, set resolution, largura, altura. Pronto, depois aqui é se está em full screen ou não. Portanto, se ele está em full screen ou não depende daquela drop-down que está ali em cima. Portanto, vocês aqui podem usar a drop-down toggle full screen is on. Ok? Pronto, e agora se quiserem também podem pôr aqui aquele debug log, uma vez que nós vamos estar a correr isto dentro do editor e não se vê. Portanto, resolução. Pronto, falta só fazer o clique de voltar, public void voltar clique. E aqui no clique de voltar nós vamos carregar a cena do menu principal. Portanto, vamos ao Scene Manager e vamos fazer o load scene do menu principal. Pronto, para já o nosso jogo só vai aplicar estas alterações quando nós viermos a este menu, esta janela, esta cena e fizemos alterações, ok? Portanto, nós não estamos a guardar as alterações, quando o jogo acabar, quando o jogo sair, ele perde as alterações todas. Pronto, então agora vamos aqui à drop-down da resolução, clicamos aqui no mais para associar ao evento quando ele é alterado, arrastamos o canvas e vamos aqui à função dp resolução changed e depois na qualidade a mesma coisa, arrastamos o canvas e agora a função é dp qualidade changed. No botão voltar fazemos o clique, arrastamos o canvas e vamos à função voltar clique. Pronto, vou gravar isto tudo e agora vou ao menu principal. Deixem-me só ver se nós já associamos aqui o clique no menu, no botão das configurações. Ainda não, portanto vou clicar aqui no mais, vou arrastar o canvas e agora vamos a menu principal, configurações, só para termos a certeza que isto já está feito o código. Eu vou aqui abrir no menu principal, configurações, já cá está, vou gravar e vamos então testar se nós já conseguimos ir até o menu das configurações ou não. Portanto, vou aqui a configurações, entramos no menu configurações, vou pôr a qualidade, por exemplo, em high. Ele diz que a qualidade foi alterada. Se eu clicar aqui no full screen, ele diz que o full screen foi alterado. Se eu alterar a resolução, ele diz que a resolução foi alterada. Portanto, como eu disse, isto não está a materializar dados, mas enquanto nós não fechamos o jogo, se eu agora for jogar, eu devo ver estas alterações. Portanto, a qualidade está no máximo, tenho sombras. Agora eu vou voltar ao menu principal, vou às configurações, tenho de clicar outra vez aqui no high e vou mudar para low. Porque é que eu tenho de clicar no high? Porque ele só aplica quando eu mudo, ok? Portanto, vou voltar, vou jogar e agora como eu escolhi o low, não devo ver sombras nenhumas, estão a ver? Inclusivamente isto está pesado porque eu desconfio que ele esteja a fazer calcular os meus shaders, portanto a compilar os shaders, e por isso, apesar de estar a ouvir o som, ele não me deixa fazer nada porque deve estar a calcular aqui os shaders. Vou-lhe dar aqui um bocadinho de tempo para ver se isto não bloqueou, esperemos que não tenha bloqueado.
Não bloqueou. Estão a ver? Pronto, já está a correr. Ele estava a calcular os shaders. Mas vocês podem ver que a qualidade é bastante fraquinha. Portanto, ele está a usar a resolução de 50%. Lembra-se que nós pusemos 0.5, está sem sombras. Isto deve estar a correr a 200 frames. Portanto, está a correr bastante rápido. E pronto, e temos então as nossas settings a funcionar. Para terminarmos então este vídeo, aquilo que eu quero agora tentar fazer ainda é a opção então para mudarmos de nível. Portanto, e a ideia de mudarmos de nível é quando nós salvamos todas as crianças. Então, eu vou carregar aqui o nível 1, vou tirar do 2D e vou procurar aqui o nosso KID. Portanto, a ideia é o utilizador salvar a criança. E basicamente a criança vai estar salva quando ele tocar na criança e ela fugir para uma determinada posição. Portanto, até agora a nossa criança ainda não faz nada, mas vamos ter que pôr a fazer aqui então esse processo. Portanto, basicamente o trabalho mais complicado eu acho que já está feito, porque era pôr o código do NPC. Portanto, temos que criar o código do NPC, melhor dizendo, nós temos que lhe atribuir a ela. Portanto, vamos aqui às personagens e vamos arrastar o personagem NPC. Aqui eu não quero que ela seja inimigo, portanto vou desativar aqui o inimigo. E eu só quero que ela tenha um ponto para fugir. Portanto, aqui nos meus pontos do NPC, enquanto que no monstrinho nós colocamos vários pontos, eu aqui só vou colocar um ponto. Portanto, basicamente quando o player tocar na criança, ela vai fugir aqui para um canto. Por exemplo, aquele ponto ali. Então eu vou criar aqui um ponto. Aliás, até posso fazer uma coisa, vou copiar aqui a posição onde ela está. E agora crio um objeto vazio. Vou-lhe chamar ponto fuga. E vou colar a posição do ponto fuga para ficar exatamente onde está a criança. Então agora vou arrastar para aqui. Pronto, convém que o ponto de fuga seja um daqueles pontos onde ele chega com o... Isto agora está aqui esquisito. Desculpem lá. Eu vou esconder isto. Com a nave mesh, tem que estar dentro da nave mesh, ok? Nós depois vamos fazer com que salvar as crianças seja um bocadinho mais complicado. Vamos pôr, por exemplo, a criança dentro daquela casa que está ali ao fundo. Vamos pôr lá uma porta e por aí fora. Ok? Mas isso depois será feito numa das próximas sessões, que já não são muitas. Pronto, voltando aqui à nossa criança. Para libertar a criança, nós vamos criar um pequeno script que vai detectar a colisão do player com a criança. E basicamente a criança depois vai detectar, ela própria vai detectar a colisão quando chegou aqui ao ponto de fuga. Então, para detectar a colisão no ponto de fuga, nós vamos atribuir um collider. Portanto, vou selecionar aqui o ponto de fuga, vou-lhe atribuir aqui um box collider. Ok. Pronto, e agora vou aumentar aqui o tamanho do meu collider. Vou pôr, por exemplo, 3 por 3 por 3. Pronto, e agora vou pôr aqui na tag do ponto de fuga, vou pôr uma tag nova. Vou aqui onde diz add tag. Vou clicar aqui no mais e vou-lhe chamar objetivo, por exemplo. Ok, e agora volto ao ponto de fuga e atribuo-lhe essa tag. Pronto. Então, voltando aqui à nossa criança, ela tem o Nav Mesh Agent, portanto ela deve conseguir navegar pelo mundo, não é? Ela vai estar no estado idle inicialmente, porque é para ela não se mexer. Portanto, nós inicialmente queremos que ela não se mexa, nós só queremos que ela mude de estado quando o player tocar nela. E então, para isso, vamos fazer um script que vai detectar a colisão da criança com o player. Então, vou selecionar, com a criança aqui selecionada, vou-lhe adicionar aqui um script, eu vou-lhe chamar libertar. Create Embed. Vou pôr na pasta das personagens. Vamos deixar o Unity criar aqui o nosso script. E quando ele se acalmar um bocadinho, vamos então abrir o script aqui no Visual Studio. Pronto, o que é que nós vamos aqui precisar? Basicamente, vamos precisar ter acesso ao script do NPC, que é para mudar o estado dele de idle para patrulha. Como ele vai estar em patrulha e não é inimigo, ele vai à procura do ponto de fuga. Já agora, estava-me a esquecer, vou arrastar o ponto de fuga aqui para os pontos. Portanto, é o único ponto que ela vai ter, é chegar ao ponto de fuga, que é aquele que eu coloquei ali no canto. Portanto, não se esqueçam de o pôr aqui. Pronto, então, precisamos de uma referência para o script da personagem.
personagem NPC. Vou fazer o getComponent aqui do meu personagem NPC, portanto é o componente que vai me permitir mandar a criança e mudar para o estado de patrulha. Eu não vou precisar do update, vou apagar aqui o update. Vou precisar do onTriggerEnter. No onTriggerEnter, basicamente eu vou ter que detectar se o outro que colidiu comigo tem a tag player. E se o outro tem a tag player, então eu vou ao NPC, vou-lhe mudar o estado para o estado patrulha. Ok? Pronto. Depois, se o outro tiver a tag objetivo, quer dizer que ele chegou ao objetivo. Portanto, chegou àquele pontinho que nós marcamos. Então eu vou destruir a criança. Portanto, vou aqui fazer com que o GameObject da criança desapareça passado 2 segundos. E já agora até posso fazer outra coisa, que é mudar o estado dela. Ela deve mudar o estado automaticamente para idle. Se não me engano, acho que nós fizemos o código aqui no... Quando ela chega... Pois, agora não se assustem com esta mensagem, porque basicamente estes fecheiros estavam abertos, só que como nós os mudámos de pasta, eles agora não... O Visual Studio não os encontra. Portanto, ainda bem que eu fiz isto, que eu ia confirmar aqui o meu código, e alguns de vocês podiam fazer isto e depois achar esquisito, pensar que tinham perdido, mas não. Portanto, a única diferença agora é que como eles estão aqui dentro da pasta das personagens e da vida, portanto os scripts continuam lá, não se perdeu nada. Só queria confirmar aqui então outra coisa, que é se ele está a patrulhar, e só tiver um, ele muda para o estado idle. Pronto, eu tinha a ideia que nós tínhamos feito isto. Pronto, ainda na criança, confirmar só então, ela tem o Rigid Body Kinematic, tem um Capsule Collider que está como trigger, assim vai detectar quando o player toca nela. Eu acho que está tudo prontinho. Vamos então testar. Se calhar até é mais fácil depois mudar o player aqui para o pé dela, para ser mais fácil testar. Então o player vamos ter ali com a criança. Eu vou aqui contornar o monstrinho. A criança deve estar no estado idle. Eu toquei nela, estão a ver. Ela ainda não tem as animações, pelos vistos, agora é que eu me apercebi. Mas ela vai até lá ao fundo. Quando chegar ao objetivo, há de desaparecer. Passado 2 segundos, estão a ver, parou. Puma, desapareceu. E é aqui que eu quero que o jogo diga que já salvaste as crianças todas, vamos para outro nível. Ok? Portanto, é aqui que eu quero que isso aconteça. Só para então terminarmos aqui a configuração da nossa criança, vamos também fazer as animações como fizemos com as outras personagens. Portanto, vou criar aqui um Animator Controller para o Kid. Vou atribuir o Animator Controller aqui ao Kid. Vou clicar 2 vezes e vamos aqui fazer as animações. Portanto, ele só precisa da animação do idle e do walk. Portanto, eu vou aqui à arte, modelos 3D, mini characters. Se não me engano, o nosso é o B. Deixem-me só aqui ver. Ok, exatamente. Portanto, nós vamos precisar do idle. Eu vou só confirmar se está a fazer loop. Não está. E vamos precisar do walk. Onde é que anda o walk? Está ali em cima. Loop. Aplicar. Pronto, então arrastamos para aqui o idle. E vamos criar uma blend tree. Lembram-se que nós fizemos isto. Depois clicamos 2 vezes. E agora aqui na blend tree clicamos 2 vezes no add motion. Vamos aplicar o idle. E vamos aplicar o walk. Ok, atenção que o parâmetro deve ser velocidade, porque senão depois temos que mudar aqui no código dela o nome do parâmetro. Não é velocidade, é movimento, eu enganei-me. Portanto aqui é movimento. Pronto, e assim ela já deve fazer as animações. Vamos ver se eu não me esqueci de mais nada. Pronto, vou
contornar aqui a casa por este lado para ver se o monstro não vai atrás de mim, se não me vê. Como eu disse, é mais fácil se nós tivéssemos colocado a criança ali ao pé do player, ou o player ao pé da criança. Mas pronto, ela já está a fazer o idle. E eu agora chego ao pé dela, ela já vai andar toda certinha, perfeitinho, tudo bem. Pronto, agora o que é que falta? Vamos fazer um pequeno código para gerir o nível. Portanto, o código basicamente vai detectar quantas crianças estão no nível e quando não houver crianças no nível, vamos dar a mensagem a dizer que já salvaste toda a gente. Ok? Pronto, vamos aqui. Nós temos aqui um GameObject vazio só com scripts. Eu vou colocar aqui dentro deste GameObject um script que eu vou chamar o Level Manager. Level Manager, ok, create embed, vou pôr na pasta util, se calhar. Vamos deixar compilar, criar aqui o nosso código a compilar. Pronto, vou fazer aqui um public int contagem. Portanto, isto vai servir para contar quantas crianças nós temos. Para contarmos as crianças, vamos usar uma função que nos diz quantos elementos, ou que nos dá os elementos que têm uma determinada tag, agora no plural. Portanto, vamos usar aqui o find GameObjects with tag. Nós queremos a tag dos miúdos, que é kid, e depois vamos aqui saber quantos é que são. Portanto, a propriedade length diz-nos quantos é que são. Ok? Aliás, eu vou fazer outra coisa. Eu vou colocar isto dentro de uma função, porque depois eu tenho que invocar essa função ao longo do tempo. Portanto, vou chamar aqui uma função atualizar contagem, porque convém eu ir atualizando esta contagem. Então aqui vou usar a função invoke repeating. Portanto, já usámos o invoke, o invoke repeating permite-nos invocar de forma repetitiva, portanto, a mesma função sem termos que estar a fazer, é feita automaticamente. Então vamos chamar aqui o nameOf atualizar contagem. O primeiro atraso é se vocês querem a primeira vez que ele é executado tem algum atraso, eu a primeira vez não quero com nenhum atraso, e depois quero contar, por exemplo, 2 em 2 segundos. Okay? Eu assim até faço com que porque esta função é um bocadinho lenta, assim faço com que ela não esteja sempre a ser executada em todas as frames, o que é bom. Pronto, e depois eu vou criar aqui outra função que vai ser, por exemplo, o mudar nível. Basicamente, quando é que eu vou mudar nível? Vou mudar nível quando a contagem for 0. Portanto, se a contagem chegar a 0, eu vou usar o sistema de mensagens, instance, mostrar texto, dizer já não existem crianças presas. Parabéns. Pronto, e depois vou então mudar de nível usando o nosso Scene Manager. Vou carregar a cena. Pronto, e agora eu quero carregar a cena a seguir àquela que eu estou a jogar. Basicamente, esta função tem uma versão que é com o string, como temos estado a usar agora, mas também aqui outra que nos dá o build index, portanto podemos usar um número. E então eu vou ver qual é que é o número da cena atual. Portanto, para termos o número da cena atual, vamos ao Scene Manager, vamos aqui ao Get Active Scene e temos aqui uma propriedade que é o Build Index. Portanto, isto vai nos devolver da cena atual qual é que é o índice dela. Pronto, e agora vamos ver se ainda temos cenas para além desta. Porque isto vai nos dizer, por exemplo, que estamos na cena 2, pode não existir a cena 3. Ok? Então, se o n cena for igual, e agora vamos aqui ao Scene Manager, vamos buscar o número de cenas que existem. Portanto, get all scenes já não existe. Este load scene count, não, isto está nos números de cenas que estão carregadas.
scene count, current number of scenes. Scene counting é esta, número de cenas que estão nas settings, na build settings. Portanto, se nós tivermos, agora vou voltar aqui outra vez ao Unity só para vos mostrar do que é que eu estou a falar. Portanto, nós aqui temos estes números que correspondem ao número o índice da cena. Portanto, se nós estivermos na cena 2 neste momento, nós já não tínhamos nível a seguir. Portanto, a cena 2, o número de cenas são 3, não é? Mas nós estamos na cena 2 já não existem mais nenhum porque começa a contar no 0. Portanto, se o número da cena mais 1 for igual ao número de cenas, então quer dizer que o jogo acabou. E então podemos chamar o menu principal. Eu se calhar aqui então vou fazer com que esta mensagem só apareça quando ainda houver mais crianças para salvar. Quando não houver mais crianças para salvar, eu vou pôr uma mensagem diferente. Portanto, vou dizer game over. Game over. Game over. Aliás, em vez de game over, porque game over é quando ele morre. Parabéns, salvaste todas as crianças. Se não, portanto, else quer dizer que ainda há mais crianças para salvar noutros níveis, não neste, não é? Deixa-me só organizar aqui as minhas chavetas. Portanto, se entrar aqui quer dizer que ainda há mais níveis. Dizemos que já não existem crianças presas neste nível. E depois vamos carregar o próximo nível. Portanto, o próximo nível vai ser o N cena mais 1. Pronto. Eu agora estava aqui a pensar, falta chamar aqui o mudar nível. Da maneira como estamos a fazer, o jogador depois não tem tempo para ver as mensagens, porque nós carregamos logo a cena. Portanto, vou criar aqui mais duas funções. Vai ser, por exemplo, o menu principal. Portanto, e aqui é a função onde eu vou carregar o menu principal. Portanto, Scene Manager, Load Scene, menu principal. Pronto, e esta função eu vou invocá-la a partir daqui. Invoke name of menu principal com um atraso, por exemplo, de 4 segundos. Portanto, para dar tempo para ler aquela mensagem. E agora vou fazer outra função que vai ser o próximo nível. E esta função é que eu vou pôr este código e carrego o próximo nível. E aqui eu invoco a função também com 4 segundos. Próximo nível. Pronto, assim deve dar tempo para ler a mensagem e passar para a próxima cena. Só que como aqui não há o N cena, eu vou se calhar pôr aqui este código assim. Pronto, recapitulando então, este script começa por invocar a função atualizar a contagem e depois de 2 em 2 segundos vai invocá-la. Portanto, executa a função atualizar contagem de 2 em 2 segundos. Portanto, a função atualizar contagem faz isso mesmo, portanto vai ver quantos game objects com a tag kid existem e depois chama a função mudar nível. Se a contagem deu 0, quer dizer que já não há mais crianças para salvar. Vamos ver a cena onde nós estamos. Se estivermos na última cena, vamos para o menu principal. Se não estivermos ainda na última cena, carregamos a próxima cena e mostramos as mensagens correspondentes. Portanto, vamos testar. Basicamente, como eu só tenho esta cena, se eu executar agora, e para simplificar aqui o meu processo, eu vou trazer o player aqui para o pé da criança. Não tenho que andar aqui a correr muito, já estava a ficar cansado do meu player, que ele não é propriamente atlético. Vamos então ver, se eu salvar esta criança agora, como eu não tenho mais um nível a seguir, ele deve ir para o menu principal e deve aparecer a mensagem que salvei toda a gente. A mensagem só deve aparecer quando ele chega lá ao fundo e quando ela desaparece. Portanto,
vamos esperar aqui que ela desapareça. Desapareceu, mas não aconteceu nada. Deixem ver aqui a contagem. Portanto, a contagem deve estar aqui, está a 0. A contagem está a 0. Portanto, isto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Aqui não muda a nível. Eu vou pôr aqui um debug log só para ver se nós estamos a entrar aqui. Debug log, mudar nível. Depois também podemos pôr o número de crianças visível na UI, como fizemos com a vida. Ok, mas ele não está a contar nada porque está-me a dizer ali 0 na mesma. Portanto, há aqui qualquer coisa. Será que ainda não tem a tag a criança? Pois não. Falta a tag kid. Deixa-me adicionar aqui a tag kid. 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 Gravar tudo outra vez. Vou clicar ali no script para ver aqui a contagem. Agora já deu 1. Até podemos fazer ainda mais uma coisa, que é quando aparece a mensagem, quando aparece o jogo, dizermos quantas crianças ele tem para salvar com o sistema de mensagens também. Pronto, ele está lá a chegar, agora deve passar para 0. Parabéns, salvaste todas as crianças e agora deve ir para o menu principal. Cá estamos nós. Pronto, agora vou duplicar o nível 1. Portanto, vou selecionar aqui o nível 1, vou fazer Ctrl D e vou-lhe mudar o nome para o nível 2. Pronto, e agora vou aqui à minha lista das cenas adicionar o nível 2, que deve ficar a seguir ao nível 1, por razões óbvias. No nível 1, um aspecto muito importante. O nível 1 e o nível 2 neste momento são iguais, mas vocês podem mudá-los. Portanto, eu posso, por exemplo, abrir aqui o nível 2 e posso apagar aqui a minha casa. Posso ir aqui, ou posso, por exemplo, mudar a armadilha de sítio. O que eu tenho que ter muito cuidado é que o terreno, neste momento, é partilhado pelos dois níveis. Portanto, se vocês selecionarem aqui onde diz terreno, onde é que ele anda, está aqui, é o mesmo terreno que está a ser usado, tanto no nível 1 como no 2. Isto faz com que, se eu alterar o terreno num dos níveis, ele vai ficar diferente nos dois ao mesmo tempo. O que é que nós podemos fazer? Podemos duplicar o terreno e depois torná-lo independente um do outro. Então, eu estou neste momento no nível 2. Vou selecionar o terreno que nós temos, o único aqui no Project. Vou fazer Ctrl D. Vou-lhe mudar o nome para nível 2. Pronto, e agora vou aqui ao meu terreno. Vou apagá-lo. E vou arrastar para cá o que diz terreno nível 2. Portanto, aqui para a minha hierarquia. Ele não me deixa arrastar assim. Eu esqueçam que eu fiz a asneira. Deixa-me arrastar aqui para a cena. Pronto, e agora vocês separarem aqui diz terreno nível 2. E se eu abrir o nível 1, deixem-me fazer o save. Selecionar aqui o terreno. Isto diz terreno nível 1. Isto quer dizer que agora os dois terrenos são independentes. Ok? Por exemplo, eu aqui no nível 2 vou selecionar aqui o meu terreno e vou manipular aqui qualquer coisa. Por exemplo, vou fazer aqui umas montanhas mais ao fundo. Pronto. Não se esqueçam é que temos que fazer o bake da nave mesh agora. Não só porque eu alterei, mas porque agora são duas cenas diferentes, são dois níveis diferentes. Portanto, vocês agora devem ir aqui aos nossos scripts das nave mesh e fazer o bake. E fazer o bake. E se vocês repararem, vai-vos aparecer aqui agora a pasta que diz nível 2 e que tem cá os scripts. A pasta do nível 1, por alguma razão, desapareceu dali. Eu vou voltar também aqui a fazer o bake destas duas, que é para vocês verem que existem nave mesh diferentes nos dois níveis. E também informação da luz, portanto vocês também devem calcular o lighting independente de um nível com o outro. Pronto, agora eu vou para o nível 1, vou salvar a criança e neste momento, se o nosso script estiver a funcionar como deve ser,
já não me deve dizer que eu salvei toda a gente, deve-me mandar para o nível 2. Aí vai a criança, podia ter colocado o ponto de fuga também aqui mais próximo. Aí vai a criança lá para o ponto de fuga. Já não existem empresas neste nível, parabéns. E agora deve mudar para o nível 2. E se vocês repararem ali ao fundo tem as montanhas do nível 2 que não tinha no nível 1. Portanto agora estou no nível 2. Enquanto cá pouquinho estava no nível 1. Se eu salvar agora a criança, como é o meu último nível, ela deve me levar para o menu principal e dizer que o jogo acabou. Desapareceu a criança, salvaste todas as crianças. E vou para o menu principal. Pronto, só para terminar aqui alguns pormenores, vocês podem, por exemplo, aqui no nosso script que fizemos há bocadinho do Level Manager, aqui na função Start, podemos usar o sistema de mensagens para dizer quantas crianças temos para salvar. Sistema de mensagens, instance, tens de salvar X crianças, não é? Portanto, aqui vai ser o contagem crianças. Faltou aqui chamar a função mostrar mensagens, estava-me a esquecer dessa. Pronto, assim quando o nosso nível começar, ele deve nos dizer quantas crianças temos para mostrar, para salvar. Mas se vocês preferirem ter sempre visível na UI, podem também ter sempre visível na UI. Por alguma razão não funcionou, está-me a dar aqui um erro embaixo na consola. Ok. Ok. Isto tem a ver com o facto daquela função estar a ser executada antes do start desta. Ok? Então o que eu vou fazer é colocar esta linha de código no awake. Já que temos aqui o awake, vou colocá-lo ali no awake. Que assim garantimos que quando aquela função é executada, como estamos a chamar no start, lembram-se que nós já tivemos esse problema com outro código. Assim nós garantimos que aquilo vai ser sempre executado antes. Pronto, mesmo assim não me apareceu nenhuma mensagem, ou foi muito rápido e eu não vi. Deixem-me voltar aqui ao scripts, level manager, start. Agora o que está a acontecer é outra coisa, é que está lá o esconder a mensagem no start. Portanto a mensagem não está a aparecer porque estava a ser escondida logo a seguir. Mudei também para o awake, esqueci-me dessa. Pronto, o vídeo também já vai longo e já estou um bocado cansado, é natural haver sempre estes bugzitos. Tens de salvar 0 crianças. Pronto, isto era um dos problemas que eu achava que ia acontecer, que é aquela linha está a invocar a função e ela logo a seguir, portanto, a mensagem está a aparecer antes da função ser chamada e a contagem está a dar 0. Portanto, isto era um dos problemas que eu achava que íamos ter. A solução, se calhar, é simples. Fazemos aqui o awake e colocamos isto a invocar no awake. Pronto. Outra hipótese seria nós pormos ali um delayzito e invocar a mensagem com um delay. Mas se calhar não será necessário. Vamos ver se o awake assim ainda não resolve, né? Continua a dizer 0. Portanto eu vou fazer outra coisa então, que é voltar atrás com isto tudo. Ok, não, esqueçam, estou a carregar na tecla errada, queria fazer Ctrl Z. Pronto, voltei atrás com isto tudo. E o que eu vou fazer aqui então vai ser uma função, mostrar contagem. Coloco esta mensagem dentro da função e agora vou invocar aquela função, mostrar contagem com um atraso de 1 segundo. A partida será suficiente para ele contar as crianças e mostrar-nos
a mensagem, em vez de dizer 0, a dizer o número de crianças corretas. Tens de salvar uma criança. Pronto, ok. Portanto, se eu salvar esta criança, agora esta mensagem depois também deve aparecer quando... Já agora podemos experimentar outra coisa. Deixem ver se eu já fiz prefabs da criança. Tenho que fazer o overrides e aplicar. Ok? Não me esquecer desse. Não esqueçam de sempre disto. E agora eu vou, por exemplo, colocar outra criança ali daquele lado. Portanto, este nível agora passou a ter 2 crianças. A segunda criança não tem o ponto de fuga, portanto eu tenho que preencher. O ponto de fuga da segunda criança vai ser igual ao da primeira, só fazemos isto. Save. E vamos ver então se agora aparece a dizer 2 crianças em vez de uma. Tens de salvar 2 crianças. Vou salvar esta aqui. Quando esta chegar lá ao fundo e desaparecer, o jogo já não deve terminar, porque ainda tenho a outra para ir salvar. Já desapareceu. Estão a ver, o jogo não acabou. Tenho a outra lá ao fundo para ir salvar. Vamos mandar uma corridinha aqui e salvar esta criança que agora deve ir para aquele lado. E quando ela lá chegar, então acaba. Pronto. Opcionalmente, então se vocês quiserem, como eu disse há bocadinho, podem fazer aqui um script parecido com este que nós usamos aqui para mostrar a vida. Se não me engano, onde é que ela ficou? É este aqui o script da vida. Portanto, podem fazer a mesma coisa, só que em vez de irem buscar o GameObject Player, o que vocês têm que ir buscar é uma referência para este dos scripts. Irem buscar aqui a contagem. Okay? Fica se calhar aqui como um desafio e depois eu posso fazer um pequeno vídeo a mostrar como é que ele se faz, se for necessário. Pronto, já vimos muita coisa neste vídeo. Vimos a UI, vimos mudar de níveis, medimos cenas, criámos menus, vimos as build settings. Se quiserem fazer uma build agora, vocês podem ir aqui ao menu File, Profiles, e depois aqui em baixo fazer a build. A build vocês têm que indicar uma pasta onde querem que ela faça a build. Portanto, podem pôr aqui no ambiente de trabalho e depois com o nome build e depois mandar cá para dentro a vossa build. Isto pode demorar um bocadinho a ser executado, mas no final vocês vão ter um exe lá dentro que corre fora do Unity. Portanto, que corre como se fosse um jogo feito e prontinho a ser distribuído. Pronto, ficamos por aqui neste vídeo.